Fala, moçada, para a aula de hoje então, continuando o estudo das funções orgânicas oxigenadas, começa aqui a aparecer então um novo grupo, né, que é o grupo carboxila. Ele dá origem, então, quem tem um grupo carboxila a gente classifica como ácido carboxílico. E é bem simples a gente entender isso. Olha aqui, ó, em azul e em vermelho, eu posso identificar aqui uma hidroxila, em vermelho, em azul uma carbonila. A junção de uma carbonila com uma hidroxila é que forma o grupo carboxila, ok? Então, os ácidos carboxílicos são grupos que contêm a carbonila ligada a uma hidroxila, ok? Os grupos que são derivados dos ácidos carboxílicos são vários, tá? Vou citar aqui os principais. São os ésteres, ó, a função orgânica éster ela é identificada pela essa carbonila ligada ao oxigênio, a cadeia carbônica, né? Nós temos as amidas, que a gente tem uma carbonila ligada ao grupo nitrogênio, certo? Isso aqui são as amidas. Nós temos os anidridos, tudo isso aqui são funções orgânicas derivadas dessa função ácido carboxílico. Nós temos então os anidridos, as imidas, muito parecidas com anidridos, só que ao invés de ter oxigênio, a gente tem nitrogênio aqui no meio dessas duas carbonilas intercaladas, né? Os halogenetos de acila, que são derivados aqui também de ácidos carboxílicos. Aqui tem o X, é um cloro, bromo, iodo, né, flúor, são derivados dos halogênios. Nomenclatura, gente, antes do nome a gente vai colocar esse prefixo ácido, tá? E no finalzinho vai ficar oico e as regrinhas são bem repetitivas, né? Vamos passar aqui umas regrinhas para a gente ir fazendo esse nome, né? Olha que o ácido mais simples possível, com um carbono apenas, o prefixo é met, né? Então, met, só ligação simples entre carbono. Aliás, aqui a gente tem apenas um carbono, né? Recebe o infixo an, o nome termina em oico. Então, ácido metanoico, ok? Desculpa aqui, gente, uma alergia braba, tá? Então, a gente está aqui com ácido metanoico. Agora vamos ver esse outro ácido. Aqui já começou a complicar, né? Olha só o tanto de estrutura. Complicar nada. Basta a gente seguir a nossa regrinha. Numerar extremidade. Aqui todas duas têm extremidade com a carboxila. Tanto faz a gente numerar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Aqui nós percebemos que no carbono 2 e no carbono 3 nós temos grupos hidroxi, que são grupos que caracterizam a função álcool, né? Mas a prioritária vai ser a função ácido carboxílico. O nome desse composto então, só pode ser, olha aqui, ácido 2,3 hidroxi, 4 carbonos, né? Olha aqui, butan, né? But, né, aliás, só ligação simples entre carbonos an, e aí o nome dele fica butandioico, né? Ou butanodioico, também da forma que eu coloquei aqui. Esse ácido eu não falei aqui antes, mas é o ácido fórmico, aquele presente em venenos de formiga, de alguns outros tipos de insetos, né? Que possuem esse ácido fórmico como princípio ativo de sistema de defesa. Esse outro ácido aqui com esse nome, que já é um nome um pouco maior, né, é presente no ácido tartárico, certo? Agora, uma outra forma da gente encontrar esse grupo carboxílico é dessa forma aqui, ó. Se vocês observarem bem aqui, a gente tem um carbono, 2 oxigênio e um hidrogênio. É comum representar esse grupo assim, ó, COOH. Então, isso daqui significa C-O-O-H. Dessa forma aqui. E olha só a quantidade de carbonos. Um carbono, que é o carbono do ácido, né, da função orgânica ácido carboxílico, mais 10 carbonos, e aqui o último carbono, se for aqui na contagem, né? Então, 1 com 10 dá 11, são 12 carbonos. Esse ácido é o ácido dodecanoico, que é um ácido que tem como nome comercial o ácido láurico.
bastante encontrado aí em formulação de sabões, certo? Aqui a gente já tem outros ácidos ligados a anéis, né? Que um anel não aromático, a gente usa ácido ciclohexano, né? Ciclohexanoico. Aqui o ácido ligado a um anel benzênico, ácido benzoico, certo? Vamos ver aqui outros exemplos. Nesse caso aqui, a gente tem o grupo carboxílico nas duas extremidades. A contagem vai ser mais próxima desse substituinte. Ixi, esse aqui é um substituinte que contém também um grupo ácido. Como que a gente faz? Não é difícil, tá? A gente coloca aqui a numeração. Olha só, são 7 carbonos, né, na cadeia principal. Esse grupo aqui, como que a gente chama ele? A gente chama de carboximetil. Então, o grupo mesmo, esse grupo aqui é o grupo carbox. Ele está ligado a um carbono. Então, a gente vai dar o nome para essa estrutura de carboximetil. Não é tão comum, mas se aparecer, né, vocês já estão sabendo a forma de nomear esse substituinte, carboximetil, então, dessa forma aqui. O restante, ó, bem do comunzão que vocês já estão acostumados, 7 carbonos hept, só ligação simples entre carbonos an, aí fica heptano dioico, porque nas duas extremidades nós temos esse grupo carboxílico. Ah, mas seria 3 se não fosse assim. Né, gente? Mas a cadeia principal ela vai funcionar com duas extremidades. Por isso que prevalece aqui, por isso que a gente utiliza a maior sequência de carbono que contenham essas funções aqui dos ácidos carboxílicos, certo? Olha aqui um outro exemplo. Esse exemplo aqui é um exemplo de um ácido bastante utilizado, né? Na nossa região tem plantas de produção desse ácido aqui. E vamos ver qual que seria o nome primeiro, o nome IUPAC e o nome comercial dele, que eu aposto que vocês já ouviram falar no nome comercial. Mas vamos numerar? 1, 2, 3, 4, 5. Cadeia principal com 5 carbonos. O nome só pode começar com a palavrinha ácido. Aqui no carbono 3 a gente tem um grupo hidroxi, certo? E nós temos um grupo, como que chama mesmo? Carboxi, né? Aqui não tem carboximetil, porque ele está ligado direto à cadeia principal. Aqui era metil porque tinha um grupo, né? Então, a gente coloca ácido, vamos botar em ordem alfabética, ó. Ácido, 3 carbox, ó o grupo aqui, o substituinte. 3 hidroxi, 5 carbonos pente, né? Então, pentano, 2 grupos ácidos dioico. Então, ácido 3 carbox, 3 hidroxi, pentano dioico. Dessa forma que é o nome oficial, poucos devem ter ouvido falar, mas na hora que a gente coloca o nome comercial, vários de vocês, se não todos, já ouviram falar no ácido cítrico, né? Ok? Olha só, uma outra informação importante, esses ácidos, gente, eles são bastante isolados de óleos e gordura. São ácidos com mais de 12 carbonos. Olha só a estrutura desse ácido aqui, ó. Esse ácido, gente, se vocês olharem aqui para ele, dessa forma que eu desenhei, com os dois grupos para o mesmo lado, esse aqui é um isômero cis, né? Com os dois grupos para o mesmo lado. Ou isômero Z, tá? Então, a gente tem essa questão da isomeria aí de alcenos para ressaltar para vocês, mas esse ácido aqui, ele é o ácido Z, então, ou cis, né? Octadec, ou seja, 18 carbonos, 9 em, porque, ó, ácido, aqui a gente tem o carbono 1, aqui a gente tem o carbono 2, 3, 4, 5, 6 e 7, carbono 8, carbono 9, 10, carbono 11, aqui o 12, 13, 14, 15, 16, 17 e o carbono 18, porque esse grupo está repetindo 6 vezes, né? Esse aqui também 6 vezes. Então, são 18 carbonos octadec. No carbono 9, a gente tem uma insaturação, que é essa aqui. E esse Z está me falando justamente
a isomeria dessa insaturação aqui, ó, a disposição dos grupos nessa insaturação, eles estão para o mesmo lado. Esse ácido aqui, gente, é o ácido oleico, tá? Muito encontrado aí, por exemplo, no óleo de soja. Nomes usuais dos grupos derivados de ácidos carboxílicos. Tem dois, eu já comentei com vocês, né? Com um carbono apenas, esse grupo ligado a qualquer lugar, eu posso chamar isso de metanoíla ou formila, tá? Esse grupo aqui, da mesma forma, se tiver dois carbonos ligados, essa ligação em azul mostra ligado em uma outra cadeia, esse grupo aí é etanoíla ou acetila, certo? São nomes usuais também que podem ser encontrados. Aqui a gente tem o sais de ácido carboxílico. Ele é um ácido, se a gente for lembrar dos ácidos lá de química inorgânica, vocês devem lembrar que o ácido reage com base, gerando sal mais água, né? Aqui também não vai ser diferente, esses ácidos carboxílicos reagem com base, formando um sal mais água. E esses sais de ácido carboxílicos, eles geram, para a gente gerar a nomenclatura dele, o que a gente vai fazer? Ver o cátion que ele está ligado. Por exemplo, esse cátion aqui é um cátion de lítio. Então, ele vai ser o nome do sal de lítio, do cátion, né? E o nome desse sal? Vamos contar quantos carbonos que a gente tem? 1, 2, 3. Ele veio do ácido propanoico. Então, ele é o propanoato de lítio, certo? Então, esses sais recebem esse nome. Sai o oico, entra o ato. Tem um macete, né? Que eu gosto de trabalhar esse macete que a gente não esquece. O bico do pato. Sai o ico, entra o ato, né? Propanoico vira propanoato, ok? Propanoato de lítio é o nome desse sal. Estrutura do ácido carboxílico. Gente, a estrutura aqui, nós temos que lembrar aquela questão da carbonila. É um carbono que está deficiente de elétron, tem oxigênio com par de elétrons livres e tem a questão do hidrogênio ácido, que é justamente esse hidrogênio ligado à hidroxila. Esse é o hidrogênio ionizável. Hidrogênio ionizável, que é o hidrogênio ácido dessa estrutura, né? E aí, nós também temos que lembrar o seguinte, que esse hidrogênio ele é ionizável e a gente pode entender que onde tem aqui esses elétrons π, pares de elétrons, tem aquela possibilidade das estruturas de ressonância. Então, essas cargas aqui, na verdade, esses elétrons π, esses pares de elétrons, eles não ficam estáticos da forma que a gente desenha. Eles movimentam aqui na estrutura. E se esse par de elétron movimentar aqui, o que ocorre? Olha só, esse carbono fica com uma carga positiva e esse oxigênio negativo. É lógico que isso aqui é instável, né? Cargas opostas vizinhas, isso aqui é bem instável. Essa estrutura contribui pouco para a estrutura final, né? Mas ela ocorre, né? Da mesma forma que a gente viu lá nas carbonilas, isso tem que ser levado em consideração porque explica em parte a deficiência de carga desse carbono aqui, não é? Certo. Tendo isso, a gente também tem a possibilidade de movimentação desses elétrons aqui, ó, do outro oxigênio da hidroxila. Olha aqui a movimentação deles, a carga positiva vindo para cá e a negativa ficando aqui nessa outra estrutura. Então, em resumo, a gente pode falar o seguinte, que numa estrutura ácida do ácido carboxílico, tem um acúmulo de carga negativa no oxigênio e carga positiva no outro oxigênio e na carbonila, no carbono, certo? A gente tem essa carga circulando por esse grupo funcional todinho aqui, ó, oxigênio, carbono, oxigênio, oxigênio, carbono, oxigênio, certo? E aí, o que isso traz de consequência é o seguinte, que quando esse hidrogênio ionizável for retirado aqui da estrutura, por exemplo, esse ácido carboxílico em meio de água.
a gente sabe que a água tem um par de elétrons livres que é capaz de receber esse hidrogênio ionizável. Então, olha só a ionização. Esse par de elétron pode vir para cá, para o oxigênio. Olha aqui a estrutura que formou, certo? Então, a gente tem a água pegando esse par, pegando esse hidrogênio, o par de elétrons voltando aqui para o oxigênio. A carga negativa está aqui, né? Ela está circulando aqui nessa estrutura. À medida que a gente tem essa carga negativa aqui no oxigênio, nada impede que ela alterne com outro oxigênio. Tanto é que se a gente for medir o comprimento de ligação, esse comprimento não é de ligação simples nem de dupla, e esse nem de simples nem de dupla, porque é intermediário, mostrando que a gente tem uma ressonância aqui nesse ânion, certo? Essa ressonância, ela faz com que a carga fique distribuída na molécula. Então, olha aqui a carga negativa distribuída entre os dois oxigênios. Isso dá uma estabilidade boa para esse ânion. E olha aqui, o que aconteceu com a água? Ela recebeu o próton, saiu na forma de hidrônio. Essa carga negativa que fica nessa região da molécula, ela dá origem, então, ao que a gente chama de ânion carboxilato. É esse ânion que dá estabilidade, é a estabilidade desse ânion que vai julgar na acidez dos ácidos carboxílicos. Quanto mais estável esse ânion tiver, mais estável, tá, gente? Mais o equilíbrio desloca no sentido do H+, no sentido ácido, não é? Mais fácil remover esse hidrogênio, ok? Então, com esse pensamento em mente, a gente pode discutir a acidez de alguns tipos de ácido. E vamos discutir essa acidez então? Olha só, se nós tivermos dois ácidos, e eu pergunto para vocês, qual dos dois é um ácido mais forte? O que a gente tem que pensar? Tem grupo que doa elétron? Se tiver grupo que doa elétron, diminui a acidez. Como assim, professor? Lembra que esse grupo, o que ele tem aqui na estrutura dele é uns ânions, né, variando aqui, ó, essa carga negativa variando entre oxigênio. Então tem uma região negativa. Se eu tiver um grupo que doa elétron para o carbono, vai instabilizar, né, vai dar uma instabilidade para a estrutura e o equilíbrio não vai querer ficar na forma ácida, vai querer ficar na forma do ácido carboxílico correspondente. Na forma ionizada ele não quer ficar. Se eu tiver um grupo que retira elétron, isso sim aumenta a acidez, certo? Isso aqui reduz a acidez. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho um hidrogênio no ácido fórmico. O hidrogênio não tem efeito sobre essa carbonila. Mas esse carbono aqui é um carbono sp3. Esse carbono é um carbono sp2. Nós já vimos que o carbono sp3 é maior e ele consegue doar elétron. Opa, se é um grupo doador, diminui a acidez. E vamos ver isso na prática? Olha só o pKa. O pKa dele é maior, indicando que ele é um ácido mais fraco. Ou seja, o ácido fórmico é um ácido mais forte, tem um pKa menor, um Ka maior, né, do que esse ácido etanóico ou ácido acético. Olha aqui exemplos de ácidos que retiram elétrons. O grupo nitro, pelo fato da gente ter dois oxigênios e um nitrogênio positivo, é um grupo que retira elétrons com muita facilidade, né? Então, essa carga negativa do íon, que pode estar aqui, ó, vamos fazer aqui a estrutura, ele reagindo com a água ao equilíbrio químico, a gente tem aqui o grupo NO2, ligado aqui a CH2, e o ânion correspondente. Como que é o ânion mesmo? Lembra da ressonância? Carga negativa mais o H3O+. Esse ânion aqui, por estar mais estável, ele faz com que o equilíbrio desloque para a direita. E esse deslocar para a direita faz com que ele seja um ácido mais forte. Olha só o pKa dele.
pKa de 1,7, gente. É um pKa aproximando de um ácido forte, né? Um ácido que tem pKa menor do que 1 são os ácidos fortes. Então, a gente tem essas estruturas, né? Deixa eu apagar aqui as nossas anotações. Então, quanto mais estável tiver esse ânion carboxilato, mais forte será o ácido, certo? Olha aqui outro exemplo, o ácido tricloroacético, inclusive utilizado na queimadura e remoção de verrugas, tá? O Ka dele, o pKa, 0,65, um pKa bem baixo, né? Indicando que esse grupo retira elétrons e ajuda na estabilização do ânion carboxilato. Propriedade física, mais uma vez, depois de ter estudado essa questão da acidez, propriedade física, a gente vai depender do tamanho da cadeia carbônica e da gente entender essas estruturas, né? Eles têm elevadas temperaturas de fusão e ebulição porque possuem grupos capazes de realizar ligação de hidrogênio. Olha aqui a estrutura. Ácidos com até 6 carbonos são muito solúveis em água, também devido à questão das ligações de hidrogênio entre ácido e água, ok? Olha aqui essas ligações de hidrogênio, beleza? Com essas aulas, gente, vocês têm condição então de finalizar a lista de exercício e correr para o abraço, certinho? Valeu demais, pessoal. Até a próxima. Um abraço.